Já estamos de volta com o programa em discussão. Hoje aqui conosco o secretário de Educação, Cláudio Furtado, a deputada estadual Estela Bezerra e também a doutora Isabela, que é psicopedagoga. Eu queria começar ainda com o secretário. Foi mais difícil chegar a esses alunos com esse meio da tecnologia ou foi mais difícil com os professores para preparar toda uma grade curricular, toda essa preparação da gravação de vídeos, de aulas? Como foi isso? Tem a questão dos jovens, por mais que ele não tenha a questão de ter o acesso, mas essa geração daí, eles já são conectados por natureza. Então, se você dá ferramentas a ele consegue sair. A questão do professor, aí eu me incluo no meio, certo? O professor, apesar de ser um vetor de propagação, de ensino, de conhecimento, nós, às vezes, somos muito refratários ao novo, entendeu? O que tira a gente da segurança, daquele estágio que a gente tem, que a gente se sente seguro. Então, você tirar ali daquele ponto de equilíbrio que o professor achava que estava, de preparação de aulas, você trazer uma nova dinâmica, isso você gera uma certa luta entre a rede, um desconforto de alguns de achar que está sendo forçado, que está sendo, mas a necessidade do meio, do momento, faz com que a gente utilize esse meio. E claro que, de uma forma, a secretaria nunca impôs que um professor, de repente, ele se transformasse em um youtuber. O que a gente está tentando fazer é dar ferramentas para que ele possa, usando essas ferramentas, transmitir aquilo que ele já faz normalmente. É tanto que na nossa portaria, a gente usa aulas assíncronas, síncronas, certo? O professor pode usar recursos de vídeos que tem em outras plataformas, pode pensar em outros materiais. A gente dá a independência de cátedra ao professor. O que a gente dá é roteiros pedagógicos que ele tenha que utilizar. Mas aí a gente conseguiu já fazer formação de quase 15 mil professores via online, certo? Está tendo uma boa aceitação, enquanto tem uns que têm mais resistência, tem outros que já querem fazer muito mais e querem dar aulas no tempo normal. Então, a gente deixou também essa liberdade para que o gestor ele consiga ver dentro do plano de ação estratégica da escola qual a melhor ferramenta, se em determinadas áreas ou disciplinas ele pode fazer aulas no mesmo horário da aula para os alunos, pode fazer ao vivo. A gente está pensando em fazer também aulas preparativas para o Se Liga do Enem, com professores da rede que gostem de fazer esse tipo de aula. Então, a gente está utilizando a liberdade do professor e só fazendo com que, ou seja, ele siga os roteiros estabelecidos pela secretaria dentro de cada dos parâmetros e dentro da BNCC. Muito bom. Deputada, a senhora que responde por uma comissão da educação, é uma comissão que está colada nesse tema, não é isso? Toda semana está lá em atuação e levando em consideração essa questão. Nós fomos a primeira comissão que retomou a atividade da Assembleia, foi a Comissão de Educação e Cultura. Nosso tema principal foi cultura, o segundo tema foi educação. E, na educação, nós mandamos ao secretário Cláudio Furtado uma série de recomendações, dentre elas muitas que, concomitantemente, o professor Cláudio, que é da área, já estava pensando, mas que reforçou. E nós entramos numa relação de suporte e de apoio permanente. O que eu penso é que todo mundo saiu da zona de conforto. Nós estamos numa zona de grande desconforto. E é necessário somar esforços para a superação disso e ver quais são os ganhos que nós teremos sem fazer com que esse momento se torne uma porta mais larga para poucos e uma porta mais estreita para muitos. A gente já tem no Brasil muita desigualdade. Não se pode permitir, por exemplo, que, ao adotar a plataforma remota, não se leve em consideração
todas essas, acho que o professor Cláudio chamava de ilhas, professor Cláudio, de ilhas, de inacessibilidade. Você tem 95% com telefone, mas tem telefone que não tem memória, não tem suporte, não tem processador, não tem capacidade de baixar mais nenhum programa. O máximo que a pessoa usa nele é um WhatsApp e já está feliz por aquilo. Nós temos vários pontos. Uma das coisas mais absurdas que o PSDB fez no nosso país foi privatizar a telefonia móvel, a telefonia do nosso país, e deixar a gente sem infraestrutura. A questão da infraestrutura no Brasil não é uma questão só de classe. Você, às vezes, tem dinheiro, mas você vai para um lugar que não tem cobertura, porque não houve regra na consolidação da infraestrutura. Do mesmo jeito, temos péssimos serviços de dados. Pagamos muito para ter um serviço que a gente chamaria mal e porcamente prestado. Então, nós temos aí o desafio de usar a crise para poder melhorar a relação da infraestrutura de dados, da infraestrutura de acesso à internet e, ao mesmo tempo, de ampliar a inclusão social. A professora Isabela falou que já trata o tempo inteiro de pessoas que não têm facilidade, que têm uma série de obstáculos, já são aquelas pessoas que têm uma porta estreita demais, porque são estudantes com deficiência, são crianças e adolescentes com deficiência, que já têm tempos de aprendizagem diferenciado. A gente mesmo que tem filho ou sobrinho ou convive com pessoas sabe que tem um que é mais rápido, outro que é mais lento, um que é mais sensível, não consegue viver socialmente, outro que, indo para a escola socialmente, deu um desenvolvimento maior, porque começou a ficar menos egóico, menos imbuído em si mesmo. Então, esses times e essas diferenças precisam ser respeitadas e nenhuma delas pode ser considerada motivo, argumento para uma criança ficar lá atrás. Então, é disso que a gente está tratando aqui. Nós fizemos um esforço muito grande. O professor Cláudio agora está garantindo o alimento universal, porque a gente sabe que no perfil dos nossos alunados, muitos deles têm aquela refeição, que é a refeição feita na escola, como uma refeição principal para a sua segurança alimentar, e nós trabalhamos conjuntamente para dar legalidade para que o professor Cláudio possa trabalhar com isso sem nenhum tipo de crítica. A gente vive num momento agora que ser gestor público é um perigo, né, porque está se criminalizando a política e a gestão pública. Eu sei o que é isso, porque desde 2005 ocupo cargos públicos e sei que tenho incomodado muito. Hoje sou vítima desse processo. A verdade é irmã do tempo e a gente vai poder colocar as coisas no lugar, não vou me estender nisso, mas dizendo claramente que esse é um momento em que existe uma disputa de ideias, ideológica mesmo. Aquilo que eu falei lá na frente. Você tem um povo, vamos falar a verdade, tem um grupo de pessoas, de gestores, dizendo, vamos todo mundo para a rua, vamos todo mundo para a escola, morre quem tem que morrer. E tem um grupo de pessoas dizendo, não, a vida é o principal valor, nós vamos fazer o esforço necessário, fazer a comida chegar em casa, botar os professores para sair da zona de conforto, tem uns que estão mais parados. Tem aquela coisa, né, professor Cláudio? Você tem um perfil de professor, aquele perfil que passa dos 60 anos, tem já muita dificuldade de uso de tecnologia. É uma coisa geracional no mundo inteiro, mas é mais forte nos países que têm baixo indicador de desenvolvimento, baixo acesso à tecnologia. Então, aqueles que têm acesso à tecnologia, eles apreendem muito mais rápido, aceitam a mudança muito mais rápido. Então, nós estamos vivendo aí os desafios do grande avanço que a gente pode dar. A educação não estava planejada para se adaptar a funcionar 100%, principalmente a educação pública, 100% em plataforma. Vai funcionar? Não. A gente sabe que vai ter problema, os problemas já são tão grandes que a gente sabe que não vai superar nesse pequeno tempo que temos. Mas o professor Cláudio vai dar tudo o que ele pode para que este lastro seja construído para os processos futuros. E aí a gente vai ter muito melhor uso de tecnologia e muito mais valorização da aula presencial. Porque eu vou dizer a vocês, e isso é importante, a plataforma ela não substitui a relação presencial, nem ela ajuda
ao vínculo professor-aluno. É muito difícil. Eu tenho escutado os professores falarem, eu tenho escutado o alunado falar, principalmente esse grupo de estudantes e de cidadãos e de cidadãs que estão ali na idade de 5 anos e meio até 18 anos de idade, onde o desenvolvimento, o crescimento, a socialização, todas essas variáveis são muito mais difíceis do que você, Eri, que estava falando antes, que tinha a experiência de fazer uma pós-graduação à distância. É totalmente diferente uma pessoa que tem um conhecimento sedimentado, que já tem uma profissão, se aperfeiçoar através da distância, da educação à distância, que não é educação remota, são duas coisas, pode ser feita remota, à distância, e essa remota que nós estamos utilizando é uma alternativa à impossibilidade da aula presencial, né? Ela não substitui a aula presencial, porque diminui o vínculo, diminui a cognição, aumenta a evasão. Todas essas variáveis nós vamos ter que lidar com elas, mas vamos lidar com elas sem fazer com que, por exemplo, o Enem ocorra sem permitir que o estudante de rede pública tenha tido sequer acesso ao conteúdo que é necessário e que vai ser exigido na prova. Não vamos permitir que ocorra aula remota sem que, eu concluo, sem que os alunos possam ter acesso de forma justa e igualitária. Vamos fazer o seguinte, nós vamos... Pode continuar, deputada. Travou um pouco a internet aí, mas completa aí o raciocínio. Eu estava dizendo que são duas coisas que nós não vamos permitir, né? Que as pessoas tenham acesso diferenciado aos conteúdos e que isso depois seja cobrado delas como se elas tivessem tido acesso. É esse o nosso monitoramento, esse é o nosso papel. E o outro é trabalhar para que haja o máximo de inclusão nesse processo. E aí, quando nós passarmos por isso tudo, o meu desejo sincero é que a educação esteja melhor equipada, a educação pública esteja melhor equipada e que nós tenhamos também uma maior valorização do espaço de docência, do que se chama chão da sala de aula, chão de escola, porque a gente ali tinha perdido um pouco esse valor, essa relação mestre-alunado, essa relação de respeito que se deve ter. Eu sinceramente, sinto muito a falta da valorização do professor, tanto materialmente, da professora, como simbolicamente. Não existe profissional que mais influencie o futuro de nós todos do que aquelas professoras e aqueles professores com quais nós estabelecemos vínculo e, por conta deles, deixamos de percorrer um caminho árduo e percorremos um caminho mais sereno na vida. É nisso que eu acredito. E eu acho bom que, nesse momento, tem uma pessoa com perfil de Cláudio como gestor, porque é vocacionado, é professor, tem compromisso e está sabendo que, por mais que ele faça, vai ter quem atire pedras. Verdade. A deputada, doutora Isabela, a deputada Estela falou umas coisas aí que me veio à mente, a questão da dificuldade da pessoa, já com uma certa idade, que não pertence à chamada geração Y, né? Então, você tem uma certa dificuldade em lidar com a tecnologia, e esses são os pais das pessoas com essas deficiências, com as pessoas especiais. Como é que tem sido essa relação dos pais nessa aproximação, nessa integração dessas crianças na educação? Então, eu concordo, eu corroboro, né, com o que aqui já foi exposto pelo professor Cláudio, pela deputada Estela. Venho de uma trajetória docente, né, sou filha de pedagoga, filha de professor, né, então meus pais são professores, eu escolhi a docência como formação e como atuação, e depois do nascimento dos meus filhos, por ser mãe de crianças com desenvolvimento atípico, eu fui em busca da minha especialização. Fui professora do estado da Paraíba, né? E assim, estudei meu ensino superior inteiro numa faculdade pública, né? Fiz o meu mestrado, né, numa faculdade pública e sou servidora em instituição pública de ensino superior. Então, eu sei a formação que eu tive, eu sei a qualidade do que eu acessei, né?
E com relação à tua pergunta, Eri, de fato, nós temos desafios que são diários. Eu estava comentando antes da gente começar, né, aqui no programa, a gente conversava sobre essas dificuldades que nós, mães de crianças atípicas, familiares de pessoas com desenvolvimento atípico, com transtornos, etc., nós lidamos com isso diariamente. E aí, claro, que por força de vários fatores, há famílias que conseguem buscar especialidade, os tratamentos são caríssimos, o poder público ainda não consegue dar conta, né, de muitas questões que precisariam ocorrer. Acredito que daqui a algum tempo a gente consiga redimensionar tudo isso. Mas esses alunos, eles ainda são invisíveis. A gente precisa trazer, já que você me pergunta nesse sentido, e isso me angustia particularmente muito, porque os nossos alunos com deficiência mental, aliás, com deficiência cognitiva, né, que nem se usa mais esse termo, então, alunos com atipias desenvolvimentais, com autismo, com síndrome de Down, então, quer dizer, a partir da década de 90, a gente tem um repensar, né, uma reavaliação movida pelos movimentos sociais, né, pelo protagonismo desses movimentos. E aí a gente vai ter uma série de situações que vão sim corroborar com a implementação da modalidade da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Mas o que nós vemos, e agora a pandemia está vindo para nos mostrar tudo isso, é que se já era difícil para essas famílias de pessoas com algum tipo de necessidade educativa diferenciada, para as famílias de crianças e jovens com desenvolvimento típico também está sendo muito difícil. Por várias razões, mas uma delas você já apontou e já foi dito aqui. Então, quer dizer, por questões geracionais. Então, a usabilidade que nós temos, e o professor Cláudio trazia isso na fala dele, né? Quer dizer, a usabilidade que nós temos dos recursos que dispomos, tecnologicamente falando, é uma. Os interesses são específicos. Para os nossos jovens também. A gente vai ter agora, aqui em termos pedagógicos, fazer com que essas dimensões se encontrem. Para que a gente consiga chegar até esses interesses e trazê-los, né, trazer o que é reforçador para essa juventude, para essa infância, para essas infâncias, né, dada a diversidade de condições, de cultura, enfim. Então, traçar esse norteamento, eu penso que para que a gente não se perca, o ponto principal é considerar, sim, essa diversidade. Isso é um jeito um pouco muito bonito ou técnico da gente dizer, olha, esses desafios, eles já vinham acontecendo. Claro que por força da pandemia a gente está mais em casa, a gente precisa ficar em casa agora. Então, de uma forma ou de outra, esses pais vão ter que, em algum momento, fazer o que talvez muitas famílias que me procuram, por exemplo, para orientação, de como organizar a rotina domiciliar. Eu tenho família que eu estou atendendo, ensinando a mãe a organizar uma rotina. Porque essa criança com 8 anos de idade, 9 anos de idade, 10 anos de idade, nunca teve uma rotina. A mãe passava o dia inteiro fora, trabalhando. E agora, essas dinâmicas familiares, elas mudaram completamente. Então, não está sendo raro, assim, não está sendo tão fácil organizar tudo isso para esses pais e mães, né? Muitas dessas famílias têm as mães como grandes protagonistas, né, da educação dos seus filhos. Então, eu penso que esse olhar para a diversidade, esse olhar para a educação inclusiva, porque a gente, quando fala em inclusão, se associa muito a pessoas com algum tipo de deficiência, né? Mas o olhar para a inclusão, ele é necessário, sim. Né? As pessoas com autismo, elas estão sem essa assistência, porque muitos serviços estão, por força da pandemia, paralisados. Né? As pessoas com outras necessidades também estão sem os atendimentos e agora estão também, né, sem esse olhar direcionado pedagogicamente falando, né? Então, essa é uma realidade que a gente precisa encarar de frente. Né? E quais serão as providências, o que é que a gente pensa de realizar, né? Já visto que essas pessoas já eram invisíveis, já estavam invisíveis. Né? E agora, o que fazer diante de mais esse obstáculo que nós temos que enfrentar? Ok, nós vamos agora a um intervalo, porque a gente volta daqui a pouco falando sobre os desafios da educação nesse momento da pandemia causada pelo coronavírus. A gente volta já já.